Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar, assim, na figura de Jesus e também no cristianismo mais atual. Vamos usar várias fontes, sabe? Notícias, discussões da internet, textos acadêmicos. Bastante coisa, né? Sim. E a nossa missão aqui é tentar destilar o que é de mais importante nisso tudo. Queremos entender como essas percepções sobre Jesus, sobre a fé cristã, estão mudando e como impactam o mundo hoje. Desde debates históricos até movimentos por justiça social, certo? Exatamente. Então, ok, vamos começar a desempacotar isso. Um ponto que, nossa, salta muito aos olhos nas fontes é a questão do Jesus histórico mesmo. Tem umas discussões interessantes, tipo em fóruns online como o Reddit. O pessoal questiona a influência real dele naquela época. Ah, sim. A ideia de que havia muitos pregadores, né? Figuras messiânicas ali da Judeia. Isso, e aí fica a pergunta que as fontes trazem. Por que Jesus se destacou tanto? Alguns textos, e essas discussões também, sugerem que talvez não tenha sido tanto pelos eventos da vida dele em si. Até porque, né, não há muito consenso acadêmico sobre os detalhes. É verdade. Muita coisa incerta. Pois é, e que talvez a fama massiva venha mais do sucesso da igreja que surgiu depois. E olha só que interessante. Essa incerteza histórica, essa névoa, ela se conecta direto com um debate super atual que uma das fontes da CNN aborda. Como a gente representa Jesus, especialmente a cor da pele dele. Sim, o contraste clássico, né? Aquela imagem europeia, loiro, olho azul. Isso, tipo a pintura do Warner Salman, que ficou tão famosa, e a probabilidade histórica de ele ter uma aparência do Oriente Médio, né? Bem diferente. E por que essa questão da cor importa tanto para muita gente hoje? As fontes apontam algumas razões, sabe? Primeiro, a relevância histórica. Entender Jesus como parte de um grupo minoritário, oprimido pelos romanos. Faz sentido. Muda a perspectiva. Muda. E também serve de contraponto a usos bem problemáticos da imagem do Jesus branco ao longo da história, para justificar escravidão, racismo e, mais recentemente, a fonte da CNN até menciona associações com o nacionalismo cristão, citando o uso da imagem com símbolos políticos específicos. A gente só reporta o fato aqui, claro. Certo, síntoma partido. É o que a fonte diz. Exato. E tem a questão da identificação também. Para muitos cristãos num mundo super diverso, é importante um Jesus que se pareça com eles, né? Com certeza. E tem a perspectiva teológica. A teologia negra, por exemplo, que as fontes sobre movimentos cristãos mencionam. A ideia de ler a Bíblia pela lente do quilondo, não da casa grande, vendo Jesus como um revolucionário não branco. Interessante essa visão. Mas, por outro lado, uma das fontes também lembra aquele argumento, né? De que a mensagem de Jesus transcenderia a aparência física. Sim, citando Gálatas 3:28, por exemplo, que focar na etnia poderia talvez distrair a mensagem espiritual. É um contraponto que existe. É. E é aqui que a coisa fica, para mim, muito interessante. Como essas interpretações de Jesus, da fé, acabam impulsionando a ação social hoje. Exato. A gente entra num campo crucial que as fontes exploram bem. Sim, e aí surge com força a teologia da libertação. Aparece tanto no artigo sobre movimentos cristãos quanto no texto da PUC-SP. É uma corrente que nasceu aqui na América Latina, né? Que basicamente diz, olha, fé cristã exige botar a mão na massa, lutar por justiça social, conectar o evangelho com a vida real, com a prática. E uma das fontes, a da PUC São Paulo, destaca uma coisa importante, que o foco do próprio Jesus não era nele mesmo, mas no reino de Deus, que seria entendido como justiça, paz, né? Exato. E a gente vê isso hoje em movimentos bem concretos. O material sobre os progressistas dá exemplos ótimos. Grupos que acolhem pessoas LGBTQIA+, como Diversidade Cristã lá de Recife. Sim, a história do Jair Lima que a fonte conta. Isso, e o feminismo cristão também, tipo as católicas pelo direito de decidir. Elas trazem o debate da justiça reprodutiva, questionam leituras literais sobre submissão da mulher na igreja. O ativismo evangélico negro, antirracista, também muito presente. São muitos exemplos, né? É interessante. Se a gente conecta tudo isso, né, o fio condutor parece ser essa releitura da tradição para responder aos desafios de justiça de hoje. E essa ênfase toda na prática, na ação,
leva a gente para outra área que as fontes, especialmente o texto da PUC-SP, exploram, o diálogo interreligioso. Ah, sim, como conversar com outras fés. Exato. E a base para isso, segundo essa fonte, não é só porque tem um monte de religião no mundo. Isso seria só constatar o pluralismo de fato. A fonte diz que o princípio vem da própria fé cristã, da ideia de um Deus que se relaciona, sabe? E do exemplo de Jesus que focava mais nesse reino de Deus do que em criar fronteiras religiosas. Faz sentido. E qual seria o critério, então, para saber se uma fé ou esse diálogo é autêntico? Olha, o texto da PUC-SP é bem enfático nisso, e ressoa em outras fontes também. O critério central é o compromisso prático, com a dignidade humana, com a justiça social, com a defesa dos pobres, dos marginalizados. Tem até uma citação do Pedro Casaldáliga que a fonte traz. A causa de Deus, que é a própria humanidade. A verdade de uma religião se mediria pelo quanto ela serve à vida. Nossa, forte isso. E implica também uma crítica a qualquer tipo de absolutismo religioso, né? A ideia de que nenhuma religião esgota a questão da verdade. Então, tá. Tentando amarrar tudo isso. O que a gente tira dessas fontes todas? Parece um cenário assim muito dinâmico, né? Tem o questionamento sobre o Jesus histórico, tem a imagem dele sendo repensada. E uma corrente muito forte, né? Empurrando a fé para a ação, para a justiça social, para o diálogo entre diferentes tradições. Exatamente. E talvez assim, a reflexão final que fica desses materiais todos seja essa, né? No meio de tanta controvérsia, tanta discussão sobre detalhes históricos, doutrina, será que o foco na prática, naquilo que une, tipo a busca pela justiça, o cuidado com quem está vulnerável, a defesa da casa comum, como as fontes sobre teologia da libertação e diálogo interreligioso tanto enfatizam, será que esse foco na prática não oferece um caminho mais construtivo? Um caminho para viver a fé e para a gente conviver melhor no século XXI, né? Com toda essa complexidade. Exatamente. Um caminho talvez mais fértil para hoje.